Pronto, gente. Então, vamos lá. Para quem chegou aqui agora e está participando pela primeira vez, sejam bem-vindos, bem-vindas. Agradeço pela participação. O objetivo aqui desse grupo de estudos é, bom, a gente estudar, obviamente, e música e matemática, obviamente. E aí, a minha sugestão para vocês foi a gente começar estudando esse livro aqui, Musicmatics, The Mathematical Foundations of Music. Infelizmente, não tem nenhum texto sobre em português ainda, sobre esse tema, tá? E até o momento a gente fez algumas coisinhas daqui. A gente leu já o primeiro capítulo, que fala sobre a propagação de som, fala um pouquinho como é que o som se propaga, né, no meio que é o ar. Capítulo 2 fala um pouco sobre notação musical, a gente pulou uma parte dele e foi direto para o 3, onde a gente falou essencialmente do porquê que as notas são do jeito que elas são, tá? E aí depois a gente voltou para o capítulo 2 para dar uma certa base musical para alguns termos que a gente estava usando, tá? Meu objetivo hoje aqui com vocês é que a gente termine, entre aspas, o capítulo 3, tá? Onde a gente vai terminar de falar algumas coisas sobre por que as notas são do jeito que elas são. Eu vou pular algumas coisas do capítulo 3, ele fala muita coisa, assim, ele se prende à teoria de afinação, assim, loucamente, que é um tema super interessante, tá? Daria para ficar estudando somente isso durante um bom tempo, mas acho que a graça é a gente estudar outras coisas também. Então, depois que a gente fechar o capítulo 3 aqui hoje, o que eu gostaria de sugerir que a gente fizesse é, na semana que vem, a gente não vai ter encontro, porque eu não vou estar aqui, e além disso é a semana da SIAC, eu estou numa banca na UFBA, e depois disso eu gostaria de sugerir que a gente estudasse aqui um pouco de psicoacústica, tá? Que é como que a gente interpreta os sons que chegam até os nossos ouvidos, beleza? Acho que até antes de eu ir para a Inglaterra, dá tempo, a gente vai ter uns dois encontros, eu acho, ou três, não lembro. Dá para fechar esse capítulo aqui sim, é um capítulo super legal, e aqui no final a gente vai entender como é que o MP3 funciona, por exemplo. Tá? Eu fiquei na dúvida se eu ia fechar esse primeiro semestre aqui do encontro com o capítulo 6 ou com o capítulo 9, onde ele fala um pouco de matemática aplicada à composição musical, mas acho que vai ser interessante a gente falar um pouco de psicoacústica, que é um tema que já vem aparecendo bastante regularmente aqui nos nossos encontros, beleza? Então, vamos lá. O capítulo 3 ele fala para a gente sobre por que que as notas são... Sempre esqueço que tem aqui esse resuminho. Por que que as notas são do jeito que elas são, tá? Então, a nossa música ocidental, ela é composta por, essencialmente, 12 notas, né? Tá? E com essas 12 notas, a gente consegue escrever qualquer música, essencialmente, que a gente escuta no nosso dia a dia, tá? Por que que essas notas são assim? A gente já falou um pouquinho, tem uma razão histórica para isso ser assim. Deixa eu relembrar aqui para quem está chegando agora. Pitágoras, fazendo seus experimentos com o monocórdio, descobriu, né, aqui está uma figura um pouco esotérica de um monocórdio relacionado com a rotação das órbitas dos planetas. A galera viaja, né? Queria usar o que esses gregos usavam. Mas, enfim, monocórdio é um instrumento que tem uma corda, e o Pitágoras descobriu que se você pegasse a corda, né? Tocasse a corda, você escuta isso daqui. Se você pega e toca a corda no meio, né? Você prende ela e deixa só metade da corda vibrar, você vai ter esse som aqui, né? E os dois sons são extremamente consonantes entre si, né? Tanto que a gente dá o nome da mesma nota, dó e dó. Tá? Aí o Pitágoras, né? O som tá saindo daqui, tá? Pronto, o cabo tá com problema. E aí Pitágoras começou a fazer experimentos com outras frações também, né? E aí Pitágoras, né, como um bom filósofo pitagórico, descobriu que se você pegasse
e dividisse a corda não na fração de 1/2, mas na fração de 3/2, né, você ia ouvir essas duas notas aqui, Dó e Sol. Né? E como Pitágoras gostava muito de frações com numerador e denominador pequeno, ele ouviu. Opa, perdão. Ele achou que foi ruim. O que eu falei? 2/3, então. 2/3. Perdão. 2/3, né? Se você pega a corda, toca ela com seu comprimento inteiro. E aí você deixa vibrar só 2/3 do comprimento dela. Você vai escutar isso daqui. E aí Pitágoras falou, caramba, que lindo. Né? Então isso daqui é o melhor intervalo musical que a gente tem. Né? O mais consonante de todos. Depois das duas notas sendo tocadas, né? Mais grave e mais aguda. Tá? Então, em linguagem de hoje em dia, o intervalo de um Dó para um Sol é chamado de uma quinta justa, porque a gente tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, 5 notas entre um e outro, e de um Dó até um Dó a gente chama de uma oitava, porque tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Tá? Então, esses são os intervalos mais consonantes, segundo o Pitágoras. No encontro anterior, a gente falou longamente sobre a forma como os filósofos pitagóricos pensavam, né? Eles gostavam muito de pensar na forma de frações, né? E aí, uma das escalas, né? Uma escala é uma sucessão de notas musicais que os pitagóricos construíram era quando você vai empilhando esses intervalos, né? Considerados os mais consonantes possíveis. Tá? Então, o que os filósofos pitagóricos fizeram era o seguinte. Para baixo aqui. Eles fizeram essa sequência de quintas justas aqui. Tá? Então, você vai de um Dó para um Sol, de um Sol para um Ré, de um Ré para um Lá, de um Lá para um Mi, e assim sucessivamente, né? Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, tarará. E eventualmente, quando você chega no outro Dó aqui de novo, você vai ter um problema, tá? Porque o que você está fazendo para chegar desse Dó nesse outro Dó aqui, você está pegando a fração 3/2 e elevando a alguma potência, tá? E você gostaria muito que isso fosse igual a 2 elevado a n, ou seja, a mesma nota inicial, só que mais aguda. Tá? Ou seja, se você vai empilhando esses intervalos que Pitágoras considerava extremamente consonantes, tá? Você gostaria de chegar na mesma nota que você tinha antes. Tá? Ou seja, se você vai dividindo a sua corda em frações de 2/3, em algum momento você gostaria de ter uma divisão dela por uma potência de 2. Mas isso não acontece. Tá? Ou seja, dá para você provar que essa equação aqui, 3/2 elevado a m, igual a 2 elevado a n, não tem nenhuma solução com m e n igual a 0. Tá? E aí, se você fizer algumas simulações aqui no computador, dá para você ver que a melhor solução parece ser quando você tem m igual a 12 e n igual a 7. Tá? Isso leva a gente ter a nossa escala, né, que a gente trabalha na nossa música ocidental com as nossas 12 notas. Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si e o Dó de novo. Tá? Esses nomes são dados por uma razão histórica, poderiam ser quaisquer coisas, poderiam ser os números de 0 a 11, a nomenclatura é totalmente histórica. Tá? Então a gente já viu nos encontros anteriores, aqui estou dando só um resuminho para quem está chegando novo, que se a gente pensar que as notas, né, as frequências das notas são dadas por... ou melhor, a razão entre as frequências das notas é dada por números racionais simpáticos, dá ruim. Tá? E aí o que a gente usa na nossa música ocidental hoje em dia é outra coisa. A gente usa a afinação igualmente temperada, onde a gente invoca não uma
uma distância, um coeficiente racional entre as notas, mas sim um coeficiente irracional, mas que deixa as notas igualmente separadas. Então, aqui no começo do capítulo 3, tá? Notas adjacentes são separadas por um fator de raiz duodécima de 12. Tá? Então, tem essa frequência aqui desse Dó. A próxima nota é a frequência desse Dó multiplicado por raiz duodécima de 12. Depois, a frequência da próxima nota, que é um Ré, novamente multiplico por raiz duodécima de 12. E aí, quando eu chego aqui 12 notas à frente, eu tenho uma réplica perfeita do que o que eu tinha ali atrás. Tá? Essa é a maneira como a nossa música é afinada nos dias de hoje. Tá? Isso é uma coisa que levou tempo, tá? Tanto que a parte do capítulo 3, que eu não vou me demorar muito nela, é uma história sobre outros tipos de afinação. Isso, assim, é uma história que, como eu falei, daria por si só para ser um grupo de estudos ao longo de um ano inteiro, tá? E demorou, né, praticamente mais de 2 milênios para a humanidade conseguir convergir, né, se abandonar essa ideia de construir a música como como as notas sendo construídas como intervalos cuja razão entre as frequências é um racional bonitinho, e abandonar isso e falar, tá bom, vou ter que invocar números irracionais e é isso aí. Aí no último encontro, né, a gente falou bastante sobre intervalos que sejam consonantes, intervalos dissonantes e coisas assim. Então, né, quando eu toco esse intervalo aqui, né, o intervalo de quinta justa que Pitágoras falou que era bonito, realmente parece super harmonioso, não tem por que ele parecer desarmonioso. Mas quando eu toco, por exemplo, esse intervalo aqui, que é um dó com um dó sustenido, o intervalo de segunda menor, né, ele é um pouco desagradável, né? Tanto que esse intervalo é o intervalo que aparece na trilha sonora do Psicose. É uma nota, são duas notas assim que o violino toca, e na trilha sonora do Tubarão também, né? Então esse intervalo está associado a uma certa tensão para a gente, né? E enquanto que se você pegar o intervalo esotérico, né, o trítono, onde você toca uma nota e outra nota 6 semitons acima dela, esse intervalo também traz uma noção um pouco de instabilidade, né? Intervalo bastante forte de alguma forma, tá? Bom, e aí parece natural a gente se perguntar se essa noção de consonância ou dissonância, ela vem o trítono que você perguntou hoje, Núbio. Aí é natural a gente se perguntar se essa noção de consonância ou dissonância tem alguma explicação matemática ou se ela é uma coisa meramente cultural. Tá? Spoiler, é cultural, mas vamos entender por quê. Tá? O trítono, em particular, ele é um intervalo que tem, né, uma certa simetria e que deixa as coisas bastante interessantes matematicamente. Então, se a gente pegar as nossas queridas notas musicais e ordenar, né, dó, dó sustenido, ré sustenido, mi, fá sustenido, sol, sol sustenido, lá sustenido, si e dó novamente, né? Vamos colocar uma correspondência mais razoável nisso, que são, bom, números 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tá? Essa representação de notas através de números, ela é muito útil, né? Como eu já falei para vocês. Em música contemporânea, isso dá base de muitas ideias composicionais interessantes, tá? Mas daqui a gente consegue perceber algumas coisas interessantes já. O intervalo, tipo esse do trítono, ele é formado pela nota que está aqui no zero,
né? O nosso Dó, no caso, e esse Fá sustenido. Então, ele é um intervalo que divide uma oitava exatamente no meio, tá? Então, de alguma forma, esse intervalo carrega consigo uma certa noção de simetria, tá? E aí, quando você tem essa simetria excessiva na música, você meio que perde uma noção de senso de gravidade, tá? Que é o senso comum de toda a nossa música tonal que a gente está acostumado a ouvir. Tá? Deixa eu dar um outro exemplo disso daí, que são os acordes de natureza diminuta. Então, um acorde de natureza diminuta, a gente vai simplesmente pegar e colocar uma outra divisão aqui no meio. Tá? Então, eu vou tocar a nota 0, vou tocar a nota 3, vou tocar a nota 6 e vou tocar a nota 9. Tá? Aí, reparem que eu estou fazendo um certo padrão aqui. Pego uma nota, pulo duas. 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 E, bom, aqui eu voltei para a nota igual a do começo. Tá? Então, se eu fizer esse acorde aqui, ele também é um acorde que tem uma emoção dentro dele, né? Oi? Por isso que eu estou fazendo com duas mãos. Não sei tocar teclado e a gente faz aqui coisas pavorosas. Então, esse acorde, né? Ele é essencialmente, você pegou o trítono, você botou, que é o 0 com 6, botou outro trítono, que é o 3 com 9, e você tocou os dois trítonos juntos. Tá? Ou seja, esse é um acorde que ele é perfeitamente simétrico. Ele segue exatamente o padrão de pega um, dropa dois, pega um, dropa dois, e assim sucessivamente. Então, esse aqui é um acorde chamado diminuto, tá? E ele também é associado a uma noção de instabilidade, justamente por ele não ter esse senso de gravidade que a gente gostaria que ele tivesse, como é o caso, por exemplo, de um acorde de natureza maior. Tá? Então, acorde de natureza maior, eu vou tocar as notas 0, 4 e 7, Dó, Mi, Sol. Né? Aqui parece que está tudo em ordem. Aqui você fica feliz da vida de escutar isso daqui. Mas isso aqui você não fica feliz da vida de ouvir, mas isso daqui você fica feliz da vida. Né? Ou seja, aqui a gente tem uma certa assimetria, né? Que dá para a gente essa noção um pouco maior de estabilidade. Matheus perguntou aqui, qualquer intervalo do tamanho do primeiro caso é um trítono? Sim. Tá? Por razões didáticas, não só eu, mas qualquer instrução musical vai sempre fazer coisas com base no Dó, porque é o que a gente tem como maior ponto de referência, né, na nossa educação musical. Mas sim, pode ser um Dó com laços, Dó com Fá sustenido. Se você começou no Si, vai ser um Si com Fá. Não é? É meio familiar, né? Esses trítonos decrescentes. Então, todos esses acordes aí, todos esses intervalos são chamados de trítono, tá? Justamente porque a distância entre uma nota e a outra é de 3 tons, né? Ou seja, 6 notas. Dó até o Ré, um tom. Ré até Mi, um tom. Mi para um Fá sustenido, outro tom, tá? Essa separação mais básica na nossa música ocidental é o que a gente chama de um semitom. Beleza? A taxonomia dos intervalos é algo curioso, né? Leva um tempo até a gente se acostumar com a taxonomia dos intervalos. Só por curiosidade, mesmo para quem não manja tanto de música assim, isso aqui é uma terça, Dó para Mi. Mi para o Sol também é uma terça. Mas Dó para o Sol não é uma sexta, é uma quinta. Então, em música, 3 mais 3 é igual a 6, né? Você não... a soma de intervalos não respeita muito bem a aritmética. 3 mais 3 igual a 5, é. Então, não é igual a 6. Né? Não é igual a 6. Se eu falei igual, eu errei. Bem possível que eu tenha falado errado. Então, aqui a gente pega, né, como ponto de partida do encontro de hoje, essa seção 3.10, aonde ele se pergunta para a gente qual que é a base do efeito de consonância ou de dissonância.
Tá? Tem alguma coisa intrínseca nas frequências que a gente está tocando que faz esses intervalos serem mais ou menos consonantes ou não? Bom, ou é uma coisa meramente cultural, né? Tem uma base matemática para a gente ordenar esses intervalos de consonante para dissonante? Bom, vamos ver aqui, né? Vamos investigar aqui e vamos tentar construir uma métrica, né, que nos consiga medir a consonância ou a dissonância dos intervalos, tá? Primeiro, vamos escutar os intervalos, tá? Nessa ordem aqui que o livro fala para a gente, que é uma ordem que é amplamente aceita, né, na teoria de música tonal para consonâncias e dissonâncias. Então, bom, o uníssono é o intervalo mais consonante, né? Você toca a mesma nota, não tem nada mais consonante do que uma coisa com ela mesma. A oitava é o segundo intervalo mais consonante, né? Claro, estou tocando na mesma nota e uma nota uma oitava acima. Depois ele fala que é a quinta, terceiro intervalo mais consonante. Depois é a quarta, tá? Intervalo mais consonante. Depois ele fala que é a sexta maior, de um dó para um lá. Depois uma terça maior, dó para um mi. Depois uma terça menor, dó para um mi bemol. Depois uma sexta menor, dó para o lá bemol. Tá? Então esses são os intervalos que ele chama de imperfeitos, né? Que eles são consoantes, mas você fica um pouco na, na beira do precipício em relação à consonância deles. Fala, Tatiana. Quarta é dó fá. Quarta justa, né? Quarta justa, é. Não, a quarta justa. E os intervalos dissonantes são esse daqui. A segunda maior, né? É um pouco esquisito. A sétima maior. A sétima menor. A segunda menor. E o trítono. Tá? Eu, particularmente, discordo dessas últimas linhas aqui. Eu acho uma segunda menor muito mais dissonante do que isso daqui. Isso daqui parece para mim que colide muito mais do que isso. Então, isso... Tem intervalos mais parecidos. Então, Sim. quando a voz que tem a seis, um é tenor, um é vocal. Aí você se ferra. Pois é, nossa mente, né? A gente está tão acostumado a escutar os intervalos consonantes que para a gente é difícil, sei lá, quando está cantando. Pois é. O instrumento mais difícil de você afinar é a voz, né? Porque você não tem como enfiar um negócio na garganta e afinar lá. Você tem que fazer no seu cérebro mesmo, né? Uma coisa interessante é, por mais que esse intervalo aqui, a sétima maior, o livro considere como um intervalo dissonante, eu sempre gosto de falar que tudo depende do contexto, né? Se você pegar e tocar um acorde de dó e botar essa sétima maior, vai ficar lindo. Fica uma cor maravilhosa. Você nem percebe que tem essa coisa estranha, porque essa coisa estranha está diluída no meio de outras coisas muito mais suaves, né? Então tudo depende do contexto que a gente está levando em consideração. Exata. Não, você não bota açúcar no café. Não, você pode botar açúcar no café, tá? Não quero parecer o Ed Mota reagindo a coisas esotéricas na internet, não. Não, não. Tem que dar uma chance para beber o café sem açúcar primeiro. Entendi a analogia, mas dê uma chance para o cafezinho sem açúcar, um bom café. Bom café comprado com o pessoal aqui, fazer a propaganda da Fãs Cafés aqui. Olha só, não ganham nada, mas comprem com eles. O café é maravilhoso. Recomendo. Vai tá até no YouTube essa propaganda aqui. Aí, né, a gente pode tentar, né? Pega essa tabela aqui, vamos aceitar que essa planilha, ela é uma planilha razoável
de medida de consonância e dissonância válida ao longo da música vigente durante quase 2 milênios na nossa cultura, né? E vamos tentar encontrar, né, como calcular a dissonância desses intervalos. Tá? Bom, aqui a gente tem um nome que se dá a esse intervalo, aqui a gente tem a razão de frequências, né? Pega a frequência de uma nota e divide por outra, aí você vai ter essas frações aqui. Aí aqui você tem a soma do numerador e com o denominador, e aqui você tem o numerador e o denominador expresso em potências de primos, conforme o teorema fundamental da álgebra garante para a gente que você pode e deve expressar inteiros desse jeito. Por que que soma? Já vamos chegar lá. Tá? Só estou dando spoiler aqui da tabelinha. Tá? Aí o que o cara diz é o seguinte: uma métrica perfeita para medir a consonância deveria fazer o seguinte, né? Decrescer monotonicamente à medida que a dissonância aumenta, né? Ou seja, quanto mais dissonante, menor tem que ser esse valor. Tá bom, pode ser, pode aumentar também, depende, mas você quer que menor signifique algo pior de você ouvir. E ela tem que te dar alguma forma de você particionar os intervalos nessas categorias relevantes aqui. Tá? Porém, essas categorias relevantes, que ele chama de intervalo perfeito, intervalos imperfeitos, intervalos dissonantes, novamente, essas categorias são todas culturais, porque é o tipo de coisa que a gente está acostumado a ouvir durante mais de 2.500 anos. Tá? E, novamente, também, o que eu estou tocando para vocês não são notas, tá? Cuja razão das frequências se comporta conforme essas frações bonitinhas aqui. O meu tecladinho aqui, ele está afinado de acordo com a afinação bem temperada de 12 notas. Ou seja, as notas são separadas por uma razão de raiz duodécima de 12. Então, no nosso caso, essa razão aqui, ela é sempre um número irracional. Então, isso daqui a gente ainda está pensando como se fosse lá os pitagóricos que querem explicar o mundo com frações de números inteiros bonitos e pequenininhos. Tá? O que a gente ouve é muito perto disso, então não faz a menor diferença do ponto de vista psicoacústico quando você está ouvindo só um instrumento sendo tocado. Isso faz diferença quando você está tocando em conjunto. Tá? Tocar em conjunto aí faz bastante diferença, ainda mais com instrumentos não temperados, que é o caso do violino, violoncelo e tudo mais. Né? Você não tem traste lá, você pode tocar qualquer nota. Ah, sim, o ponto inicial de referência muitas vezes é o Lá. Quando uma orquestra está afinando, né, você vai ver uma orquestra tocar, eles sempre afinam em relação ao Lá do primeiro violino. Mas a gente aqui acaba tomando o Dó porque é mais fácil. É lá. Não, sempre que eu vou ver orquestra é com Lá que eles afinam. É por costume, é. Hum. É. Vou prestar mais atenção nas próximas vezes. Vamos. Vai ter uma apresentação legal no Teatro Municipal, se não me engano, é nesse domingo, dia 28. Teatro Municipal não. No Teatro Municipal de Niterói. Tá, errei a cidade, mas é o Teatro Municipal. Vai ter coisas legais, vai ter obras contemporâneas do Liduíno Pitombeira, também integrante do Musmate. Vai ser uma ótima oportunidade de ver música contemporânea sendo tocada por orquestra. Vou mandar lá o link no grupo, vou mandar, com certeza. Isso. Então, a gente está querendo aqui que a nossa métrica faça duas coisas, né? Que ela meça o que ela tem que medir, essencialmente, e que ela seja capaz de capturar algum efeito cultural. Aí já fica um pouco mais difícil. Né? Bom, felizmente as pessoas tentaram fazer isso há muito tempo atrás. Giovanni Battista Benedetti, ele era um matemático. Olha só que curioso, né? Dessa época aqui, em torno de 1500, foi o primeiro camarada a tentar medir consonância de acordo com a frequência das notas que estão sendo tocadas. Tá? Então, o que o Benedetti pensou em fazer? Assumindo que ele tivesse um gráfico, né, uma forma de fazer um gráfico disso daqui na época dele, né, ele viu, olha, eu tenho uma frequência sonora que se comporta conforme essa linha preta aqui.
E eu tenho uma onda sonora que se comporta conforme essa linha cinza aqui, tá? Deixa eu medir quanto tempo demora para elas se sincronizarem novamente. Tá? Então, isso é o que ele chama de precessão. Tá? O tempo que você demora para duas ondas sonoras que estavam alinhadas demorarem para sincronizar novamente. Tá? Aí, segundo ele, né, segundo a conta dele, você realmente consegue capturar algumas coisinhas interessantes, né? Você consegue ver que, beleza, de fato, a oitava é o mais consonante de todas, porque você demora exatamente o dobro de um dos períodos para ter as ondas sincronizando de novo. A quinta, né, você demora o numerador vezes o denominador para sincronizar, né, porque a razão de frequência entre essas duas ondas é de 3/2. A quarta, mesma coisa. Sexta maior também. Pô, parece que está indo tudo bem. Né? Então, caramba, parece que o Benedetti aqui conseguiu reinventar a roda para a gente. O lance aqui, ele invoca uma frequência que a gente não tem na nossa música ocidental, tá? Que é essa frequência aqui de 7/5. Tá? Não tem nenhum par de notas que a gente toque na nossa música ocidental cujas frequências de duas as notas sejam separadas por uma fração de 7/5. Então, essa métrica do Benedetti ela é meio furada, né? Porque ela captura uma informação que não está claro que é útil para a gente, que captura algo que não tem na nossa música. Então, a gente pega essa métrica do Benedetti e, apesar dela dar muito bem com o que a gente tinha, que a gente gostaria, né? Claro, ela se baseia fortemente, né, no fato de que a música foi organizada para estar de acordo com as frações aqui bonitinhas desse jeito, né? E a métrica do Benedetti é capaz de capturar esse tipo de coisa. Não, não fala. Também tenho curiosidade, ele não fala. Como é que ele faz esses experimentos aí há 500 anos atrás? Sim, Ele não me publica, porque eu não tô isso, gente. não tinha computador, mas a pessoa já sabia certas leis físicas, né? Já sabiam que a frequência é inversamente proporcional ao comprimento da corda. Então ele não sabe medir frequência, mas ele sabe medir comprimento. Ah, e aí ele conseguia medir, né, comprimento mais facilmente do que a frequência. Eu estou no GeoGebra. É. Não, mas nessa época você já tinha certos equipamentos para medição de comprimento que eram relativamente eficientes. Pois é, a galera já conseguia fazer medições astronômicas nessa época. Então, sabendo que a frequência é inversamente proporcional ao tamanho da corda, você mede o tamanho da corda, você mede a frequência. Então, é a malandragem que ele fez aí. Era esperto, esperto o Benedetti aqui. Esperto o Benedetti. Aí uma outra métrica que a gente pode usar é a seguinte, né? Tá bom, cadê onde começa? Aqui. É... Aqui. Métrica, como é que é? Aditiva de dissonância, né? Então, em vez de eu pegar, essencialmente, e multiplicar o numerador com o denominador, eu vou pegar e vou somar o numerador com o denominador. Tá, parece extremamente arbitrário também, né? Mas aí você realmente vê, né, que a soma desses valores vai, de fato, aumentando de acordo com a dissonância desse intervalo, tá? Mas, novamente, é um teorema da resposta. E a música já foi feita para que esses intervalos aqui fossem os melhores, esses mais ou menos, esses aqui os piores. Tá? 2.500 anos de martelação mental disso daí na tua cabeça e realmente você vai concordar com essa métrica. Aí ele dá aqui para a gente esse gráfico aqui embaixo, né? Que as notas ficando cada vez mais dissonantes aqui no eixo X e aqui no eixo Y, né, essa métrica aditiva de dissonância aqui. E essa reta ajustada, ela não serve para nada, ela é só uma reta para ajudar a visualização, mas eu odeio retas ajustadas que não servem para nada, só para ajudar a visualização, porque em geral elas pioram a visualização. Então, não gosto dela, até porque tem esse 109 que deveria vir logo depois do 31. Então,
Pessoal de análise exploratória de dados aí, né? Para que essa reta serve? Para nada, né? Para te atrapalhar. Serve para nada isso daqui. Aí uma outra métrica que você pode ter é você falar, tá bom, então eu vou olhar agora a fatoração em números primos do meu numerador e do meu denominador. Mas ainda assim você está chovendo no molhado, tá? Você está ainda assim olhando essas frações e tentando entender alguma lógica por trás delas, né? Aí, então, você vai ver... Peraí, como é que é? Isso, tá. Lembrei como é que é essa métrica aqui. Se você pegar essa métrica aqui que ele considera, né? Ele não calculou essa métrica numericamente. Quem que mandou uma coisa aqui? Viu? Já está impregnada com a essência da ED. É isso, esse é meu objetivo. Vocês nunca esqueçam esses conteúdos que eu passo para vocês. Se você olhar aqui, né? Se você olhar a decomposição em fatores primos dessas frações aqui, você vê que, opa, não aparece nenhum primo acima de 5, né? Então, a gente vai aumentando a complexidade dos nossos intervalos, né? Primeiro, aumentando a potência dos primos que aparecem, né? Sei lá, 2 elevado à sexta, 2 elevado à quarta, e 2 elevado ao cubo, e coisas assim. E aumentando qual é o primo que aparece nessa fatoração, tá? Então, de certa forma, o trítono poderia ser considerado um intervalo bem dissonante, porque você tem todos os primos, né? 2, 3 e 5, claro, todos os primos até 5, e você tem eles aparecendo em potências extravagantes, né? 6, 2, 1. Então, essa métrica levaria em consideração isso. E aí isso dá uma justificativa da métrica lá do Benedetti não ser boa, porque ela invoca logo de cara, né, um primo, né, 7, que ainda não apareceu para gente, né? Não sei, eu deveria trazer como é que soa isso daqui. Vou trazer para a próxima vez, eu não trouxe esse intervalo. No fundo, concluímos que nenhuma dessas métricas ela é boa, de fato, para medir a dissonância, porque todas elas tentam medir uma coisa que não é puramente numérica, tá? Então, o livro fala aqui para a gente que tentativa de classificar consonância usando regras estritamente numéricas tem aos montes, tá? Mas uma vez que a gente olha, né, que a gente concorda sobre a consonância de alguns intervalos, né, por exemplo, os intervalos perfeitos, uníssono, oitava, quinta e quarta, os outros intervalos você pode dizer se são consonantes ou não. Por exemplo, a sétima, se você toca ela dentro de um contexto, ela não vai ser dissonante. Então, fica um pouco duvidoso se realmente faz sentido você tentar metrizar consonância ou dissonância desse jeito, tá? Aí, já estava até amarelinho aqui que você tinha perguntado, né? A psicoacústica, né, pode tentar explicar um pouco mais sobre essa ideia de consonância ou dissonância, mas o que é mais interessante é que parece que é a familiaridade que traz essa noção de consonância, tá? Tanto que, né, hoje em dia a gente escuta as músicas, sei lá, do Bach e tudo parece, né, muito familiar para a gente. Por quê? Porque você está ouvindo essa maldição há 400 anos. Mas na época do Bach, as músicas dele poderiam ser inovadoras. Ele tinha umas harmonias, umas coisas um pouco mais esotéricas. O Bach abusava de intervalos de segunda menor. O tempo todo apareciam essas coisas na música do Bach. E, na época isso poderia ser extremamente inovador, né? Aí eu trouxe até um exemplo aqui de um compositor francês que em 1700 e pouco, Jean-Ferry Rebel, ele fez um acorde muito esotérico para a época dele, né? Vamos ver esse videozinho aqui para a gente entender o que ele quer dizer aqui para a gente.
Então é violento, né? O negócio que o cara fez. E o cara fez isso novamente. Oi? Como assim tocar sem ser modular? No teclado? Ih, caramba. Aí você me quebra as pernas. Você me quebra as pernas. Vamos lá. Ele toca, isso é um quê? Eu sei, mas eu tenho que. É, mas são as mesmas coisas, essencialmente. É, isso daqui eu tenho que parar para ler. Fá, mi, ré, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré. Isso aqui é um ré. Opa. Então, ré, dó sustenido, mi, fá, tem um fá ali, sol, lá e si bemol. Né? Então é esotérico, né? Tem aqui um ré. É, o cara pegou e meteu a mão no negócio, né? Isso que me deu vontade de fazer. Né? Qual é o esse? É esse ré aqui. E quais são os outros? Dó, Tá. Tá bom. Olha lá, um, dois, três e. Ai, que feio. três e. Que nervosinho. Ah, é bonito, é bonito. Mas dá pra ver isso. E isso é muito usado em jazz, né? Acordes assim desse tipo. Uma coisa que. Ele meteu o braço no teclado e saiu isso. Ele falou: gostei, pronto, vou ficar. Exatamente, né? O cara chegou, falou e fez isso e já era, né? Mas não, tinha um fundamento por trás do que ele queria fazer, né? O cara realmente, né, quando escreveu essa peça, tô imaginando aqui, né? Com certeza, né? Era para 4 instrumentos, né? Aqui. 4 instrumentos não, né? Tem mais coisas aqui. Mas diz aqui que isso é um balé são 7. São 7 instrumentos. É. Isso aqui diz que é um balé que ele compôs em 1737. E esse trecho é para ser uma descrição bastante desconfortável do caos. Bom, conseguiu, né? Conseguiu, perfeito. O cara conseguiu descrever o que ele queria fazer, né? E parece tão chocante. Oi? Jean Ferry Rebel. Não conhecia esse compositor. Francês. E parece tão chocante quanto o poliacorde, né, que são 2 acordes tocados simultaneamente, no balé do Stravinsky, O Rito da Primavera, quase 200 anos depois. Então, essencialmente, o que esse camarada aqui fez, né, foi o mesmo efeito, né, o mesmo impacto cultural que o Stravinsky teve lá. O Stravinsky é o quê? Final de 1900, final de 1800, começo dos anos 2000, né? O cara teve mais ou menos esse mesmo efeito, né? 200 anos antes, mas ficou um pouco mais obscuro, né? Oi? A peça é só o acorde. Cara, mas isso é uma área da música como um todo, uma área chamada música espectral. Você pode pegar, por exemplo, lembra que a gente falou da série harmônica, né? Dos harmônicos que você tem quando você tem um instrumento tocando. Então, eu posso pegar, digamos, pega um instrumento esotérico, pega uma cítara, grava uma cítara tocando uma nota só, uma cítara tocando um dó, e aí você faz uma transformada de Fourier, a gente vai falar disso eventualmente, desse som, e você vai ver as frequências que estão mais presentes lá. Você vai associar essas frequências a notas. E aí você vai ter uma escala esotérica, tipo essa daqui, né? Tão bizarra quanto seja. E você vai essencialmente poder orquestrar isso daí. Então você pode orquestrar não só um acorde, mas você pode orquestrar uma única nota, dependendo de como que você enxerga essa nota. Tem alguns compositores que fazem isso. Inclusive, tem um compositor brasileiro que faz coisas assim. O nome dele é Yuri Ber. Então, ele deu uma palestra no Musmate aqui, onde ele falou de algumas técnicas de composição que ele usa. A qualidade está meio ruim, essa é a minha mão, tá? Eu fui transmitido no meu celular, mas algumas peças dele são orquestrações de certos princípios físicos, assim, tipo a série harmônica. Então você pode orquestrar não só um acorde, mas também uma nota, se você quiser.
Ou você pode fazer que nem o John Cage não orquestrar nada, né? Não, orquestrar nada mesmo. Você pode ouvir lá essa música 4:33 do John Cage, que na época foi extremamente revolucionária, onde são 4 minutos e 33 segundos de silêncio. É sério. É. Não, John Cage é fritado. John Cage tem coisas que eu acho um pouco demais para conseguir aguentar. Tanto que pode ser para qualquer formação, né? Pode ser para qualquer coisa. Mas a ideia do John Cage ela é até interessante ao fazer a música ser composta só de um silêncio, né? Porque quando você está escutando alguma coisa, você não escuta só aquilo, você está escutando todo o ambiente, né? Então, quando você vai no Teatro Municipal para escutar alguma coisa, você está escutando a cadeira ranger, você está escutando o velho tossir, você está escutando o outro velho roncar, você está escutando o celular tocar da tia que não tirou do silencioso e tudo mais. Bebê chorando, a criança chata e tudo mais. Cala a boca, criança, você está escutando tudo isso. Então, o objetivo do John Cage, né, ao propor essa peça, é fazer. Rodrigo, muito boa música, tá? Maravilhosa. É fazer você entender que a música não é feita só das notas e dos silêncios, mas também de todo esse som ambiente que você tá escutando. Com certeza, para orquestra é um outro tipo de silêncio. Eu já vi isso, Rodrigo. Eu vi que é só mensagem no status do WhatsApp. É. Mas essa era a proposta do John Cage. John Cage era um compositor que ele era bastante partidário de ferramentas aleatórias para auxiliar na composição. Então, diversas das composições dele era assim: joga um dado, escolhe uma nota e compõe com isso daí. E se vira. Essa é a ferramenta que o compositor tem e você tem que fazer isso soar direito de alguma forma. Caramba, no vídeo as pessoas são tão paradas Eita. que que eu achei que tinha travado. Eu tô falando junto com alguém da aula, né? Não dá pra ouvir Pois se é. tem Não alguém dá para falando. ouvir nada, porque tá todo mundo parado. Aqui eu só te escuto, não dá pra ouvir se tem alguém na turma falando. Ah, tá, não, não dá para ouvir direito. Qualquer coisa eu repito o que você fala. Fala aí, Tatiana. Será? Será que John Cage era percussionista? É mesmo, né? Para mim. Ué, cadê? O que que tem aqui sobre o instrumento do John Cage? Early Days. O que que ele fazia da vida? Cage's first experience with music were from private piano teachers. Então ele era pianist, ele não era percussionist. Pois é. Ele se especializou em leitura à primeira vista. Aparentemente não se interessou muito em composição. Durante um tempo ele queria ser um escritor. E aí depois só que ele foi se interessar por composição. Droga, não ganhei assim, mas também não perdi R$ 5. Eu não apostei nada, você que apostou. Mas para quem está aqui e não ouviu, a Tatiana apostou que o John Cage seria percussionista, né? Porque às vezes você está lá vendo a orquestra tocar e está lá o cidadão lá no fundo segurando 2 pratos durante a música inteira para no final ele fazer chablau, chablau e acabou. Né? Não toca mais nada. Pois é, imagina se o cara só toca prato. Né? O cara tem 3 segundos de glória por ano. Né? Vai aparecer lá. É que tímpano não é considerado muito percussão. Em geral, o timpanista não é percussionista. Em geral, o timpanista ou é timpanista mesmo ou toca algum outro instrumento. Mas, Nube, eu vou repetir aqui o que as pessoas falam na sala para dar para vocês ouvirem. Futuramente, quem sabe a gente coloca até um microfone aqui direcional. Estamos melhorando a qualidade. Melhorando aqui a qualidade. Agora já tem até somzinho. Pegar um multidirecional, é verdade. Aí fica bom. Né? Então, tudo isso depende muito do contexto no qual a gente tá sendo colocado, né? Então, um outro exemplo, né, que eu vou trazer para vocês aqui mais para frente é uma peça do Schoenberg. Né? O Schoenberg ele é um compositor que foi o pai do dodecafonismo. O Schoenberg Opus 25. Já mostrei para vocês, mas mostro de novo, não faz mal. Né?
O Schoenberg ele essencialmente propôs uma técnica onde você compõe músicas sem dar nenhuma preferência estatística por nenhuma nota, tá? Porque muito da música tonal pode ser resumido a uma frequência maior de certas notas do que as outras. Schoenberg chegou e falou, não, todas as notas vão aparecer com a mesma proporção na minha música. E aí ele propôs uma técnica de composição que é bastante inovadora, mas o Schoenberg se considerava um compositor bastante conservador, de certa forma. Então, se a gente escuta isso Com o daqui... BTG Pactual, eu consigo investir sem... Não é o BTG Pactual, nem o Dolce Gusto nesse café. Do café, olha só que absurdo. Estão ouvindo a gente, ó. Vamos dar play aqui. E coisas assim. Pode parecer estranho aos ouvidos, né? De fato é estranho, um pouco estranho. Mas se a gente comparar com outras coisas que vieram depois e são mais esquisitas ainda, como, por exemplo, isso daqui, Acorripsis, uma peça eletroacústica de um compositor chamado Yannis Xenakis, né? Opa, não é isso que eu quero. Por que apareceu um hipopótamo pigmeu? É uma peça que ele construiu usando inspiração de teoria cinética dos gases. Cara, é um negócio muito aloprado que o maluco fez. Eu acho isso ordens de grandeza mais esotérico do que o Schoenberg. Assim, eu acho isso realmente ordens de grandezas mais esotéricas, com certeza. Apesar de que os princípios composicionais do Xenakis são muito interessantes, né? O Xenakis foi pioneiro na utilização de ferramentas aleatórias para compor, né? Então, se você for aqui no nosso livrinho e for no capítulo 9, a metodologia composicional, o livro traz alguns certos algoritmos para auxiliar processos composicionais, e mais à frente, em algum momento, ele fala de algumas coisas aleatórias. Então, você pode usar cadeias de Markov e utilizar outros geradores de números aleatórios, aqui randomness, né? Ele discute aqui um pouco de aleatoriedade, né? E ele vai te dar alguns exemplos aqui de coisas que foram usadas para fazer composição usando, né, números aleatórios. E o Xenakis foi um dos pioneiros em fazer isso daí. E também fazer esse paralelo, né, de informações físicas para composição. Eu, Hugo Carvalho, não gosto. Acho as músicas do Xenakis chatas. Não consigo escutar mais do que 30 segundos. Mas Schoenberg eu acho muito mais palpável, muito mais razoável. Como o Rodrigo está falando aqui, né? Lembrou a Quinta Sinfonia de Beethoven. A Tatiana concorda. Em questão de ritmo, pode ser. E isso entra, né, no que a gente falou, que o Schoenberg se considerava um compositor muito conservador, né? Porque ele pegava muito do ritmo do Bach, do Beethoven, desses outros compositores de fato mais conservadores. Então ele foi muito inovador na questão da escolha das notas, tá? Mas na questão rítmica ele era se considerava muito conservador.
Schoenberg se escreve assim. Schoenberg. Não. Você pode encontrar essa grafia com trema no O, Schoenberg também, equivalente em alemão, mas o Schubert é esse daqui, Schubert. Conheço o Schubert também. Tem mais de um Schubert, inclusive. Schubert é também um sobrenome bastante comum. Mas você provavelmente está até... Não, tem um monte de Bach, porque todos os filhos do Bach, essencialmente os que sobreviveram, viraram compositores. São mais de 10. Bach teve, se não me engano, 13 filhos. Tinha. Compor. Compor fugas. Não, Bach construía órgãos também. Bach foi um dos maiores construtores de órgãos da época dele. Bach só foi ser conhecido como compositor um bom tempo depois. Na época do Bach, ele era considerado um compositor até relativamente ultrapassado, ele não era tão inovador assim. O filho dele, que era o compositor mais famoso, né, dentre os filhos, o JCP Bach. É isso? Não, é o Johann Christoph? Eu acho que é o Johann Philipp Bach. JPE Bach. Johann Philipp Emanuel Bach. Acho que é esse. JPE Bach. Não me recordo. Isso. Carl Philipp Emanuel Bach. Não é Johann, é Carl Philipp Emanuel Bach, que era o filho do Bach que ficou mais famoso, né? Ele achava, não, essa coisa que o papai faz é tudo antigo, tá tudo ultrapassado essa merda, papai tá lelé da cuca, tá biruta, né? Se não me engano, depois que o Bach faleceu, ele só foi ser redescoberto, as obras dele só foram ser redescobertas pelo pianista Liszt, contemporâneo de Beethoven, se não me engano. Quase 150 anos depois. E o cara olhou para aquilo e falou: caramba, cara, esse João aqui sabia das coisas, ele sabia o que estava fazendo. Oi? Escreveu. Essa é um ensaio, né? Um artigo, alguma coisa assim. Mas o Bach foi famoso justamente por ser do Bach? Do qual Bach? Talvez, eu não sei. Eu escutei muito pouca coisa do Carl Philipp Emanuel. Sim, o Carl Philipp Emanuel escreveu 6 sonatas para órgão. Uma boa quantidade de... Schrödinger para confundir, tem o Schoenberg e tem o Schrödinger. Não confunda catraca de canhão com conhaque de alcatrão. São pessoas diferentes. E todos os filhos do Bach essencialmente acabaram virando compositores. O pai do Bach era compositor também, né? Então ele é de uma linhagem bastante longa de compositores. Nessa época, né, como você bem falou, Tatiana, as pessoas não tinham o que fazer. Então o que elas faziam? Filho e ficavam lá estudando, brincando, compondo e tudo mais. Sim, você herda o trabalho das outras gerações, né? Então, se você olha aqui Leibniz, né? Leibniz ele foi ativo como matemático, filósofo, cientista, diplomata, mas ele também foi uma figura proeminente na história da filosofia, história da matemática. Escreveu trabalhos em filosofia, teologia, ética, política, direito, um monte de coisa, né? Ele antecipou diversos avanços que foram feitos em probabilidade, biologia, medicina, geologia, fisiologia, linguística. Então você vê, né? O cara é pau para toda obra. Pois isso daqui não é peruca, não, é o cérebro do camarada vazando para fora, com certeza. Então, o pessoal não tinha TikTok, não tinha um monte de coisas para distrair, ficava só estudando o tempo todo. E, eventualmente, morrendo de doenças que hoje em dia foram erradicadas há muito tempo. Pô, 50 anos, quando muito, né? Você está otimista aí, considerando 50 anos. Mozart morreu com 30. Mozart morreu por uma infecção por conta de uma carne de porco estragada que ele comeu. Mozart morreu de diarreia. Mozart morreu disso, né? Tanto que dos filhos que Bach teve, poucos chegaram à idade adulta. Se não me engano, de 13 filhos que ele teve, 7 chegaram à idade adulta. Ou ele teve 20 filhos e 13 chegaram à idade adulta, um negócio desse. Não sei, algum número assim bastante escalafobético, bastante expressivo.
Então a gente se convenceu aqui, né, de que essa questão da consonância e da dissonância, ela é majoritariamente histórica e a gente vai voltar a falar um pouco dessa questão de consonância e dissonância lá no capítulo 6 de psicoacústica. Vai ser o nosso próximo capítulo. Vamos fazer um salto quântico para a gente chegar lá. Tá. Bom, isso aqui a gente já falou, né, que se você tentar empilhar intervalos de quintas, né, pensando que eles são separados, frequências separadas por 3 meios, né, você nunca vai chegar na mesma nota perfeitamente, você vai, porque essa equação aqui, ela não tem solução, né? E aí uma outra coisa legal que a gente pode fazer também, e aí a gente vai entrar nas águas lamacentas da música, né? É quando você pensa, não, calma. Não quero mais essa solução com m igual a 12 e n igual a 7. Eu quero procurar outras soluções aproximadas para essa equação aqui, né? Aí você vai lá no seu computador e tenta resolver essa equação para um monte de números, tá? E aí você encontra alguns pares de m e n que parecem dar resultados interessantes, tá? Ou seja, se você empilha 12 intervalos de quinta justa, você chega em aproximadamente 7/8 com um certo erro que a gente já vai falar aqui. Se você empilha 41 intervalos de quinta justa, você anda praticamente 24/8 com um certo errinho. Se você empilha 53 quintas justas, você chega 31/8 acima, também com certo erro. E se você empilha 94 quintas justas, você anda 55/8, também com um certo erro, tá? Esse erro está medido na unidade chamada cents, que foi algo que a gente não chegou a falar aqui ainda. Mas a gente volta um pouquinho, não tem problema. Tá? O cent, ele é como se fosse a nossa menor subdivisão considerada em música, tá? É como se você fizesse hora, minuto, segundo, décimo de segundo, centésimo de segundo, milissegundo e acabou. Não mexe mais o saco, daí para frente eu não quero mais saber. Então o cent é mais ou menos isso daí. Então lembra que a gente falou que de uma nota para outra era separado por raiz duodécima de 12, né? As frequências. Oi? Raiz duodécima de 2, né? Aí o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou pegar esse intervalo entre duas notas e vou separar em 100 partes iguais, tá? Ou seja, para chegar daqui até aqui, eu tenho que passear por 100 vezes com um passo do tamanho desse daqui, tá? Então, daqui para cá é um semitom, mas também é 100 cents. Tá? Então, daqui para cá é 1.200 cents, né? De uma nota até ela mesma, depois é um total de 1.200 cents. Então, é uma divisão extremamente fina que a gente faz da escala, e a graça do cent é que é menor do que a nossa percepção. Então, se eu tocar isso daqui, eu posso mentir para vocês e falar que essas duas notas são um cent separadas entre si. O nosso ouvido não é capaz de perceber essa diferença, tá? O menor que nosso ouvido percebe é 1/4 de semitom, que é 25 cents. Mas, em geral, é isso o mínimo que nosso ouvido é capaz de perceber. Então, quando você vai fazendo esse empilhamento de quintas justas, né, você vai chegar novamente no que a gente dá o nome da mesma nota, porém com algum erro, né? Esse erro é esse daqui, né, medido em cents. Tá? Ou você está um pouquinho para cima, ou você está um pouquinho para baixo, e nunca vai coincidir, porque essa equação aqui nunca vai ser igual a 1 para nenhuma escolha de m e n. Né? A gente já falou, né? Nossa música optou por utilizar 12 notas, porque é assim que a gente fez na nossa história ocidental o tempo todo. Mas aí tem uma galera maluca que fala, não, tudo bem, eu em vez de usar 12, eu vou usar 31 notas, porque com 31 notas eu consigo ter alguma coisa interessante. Então, em vez de eu dividir de dó a dó com 12 notas no meio do caminho, eu vou dividir com 31 notas. Vou dividir com 53 notas. Vou dividir com 55 notas. E fazer coisas assim extremamente finas no meio do caminho. Existe toda uma teoria musical para tratar desse tipo de coisa. Opa! Não era isso que eu queria fazer. Quero copiar esse link para me lembrar o que é. O que é isso mesmo? Ah, é.
Então, isso daqui, essa moça, essa Ziana Erose, é uma camarada que ela faz várias coisas musicais. Tem um cachorro. Não, não, essa aqui era propaganda de alguma coisa para pet. Não tem um cachorro. Talvez ela tenha, não sei. Mas aqui a gente tem, na verdade, não considerando 12 notas entre um dó e um dó, mas 31 notas entre um dó e um dó. Tá? Dá uma possibilidade sonora extremamente interessante. Vamos escutar o que tem aqui. Eu acho bonito, acho legal isso daí, parece interessante, né? Aí você se pergunta como é que o camarada toca um negócio desses, né? Aí, né? Felizmente, graças à tecnologia, a gente consegue construir instrumentos, né, artificiais. Então a pessoa toca desse jeito aqui. Então isso aqui é alguém tocando. Parece mesmo. Então isso daqui é um outro camarada tocando um estudo desse, também da Ziana e Rose, para esse sistema de afinação com 31 divisões de uma oitava, né? E aí vamos escutar aqui como é que é. Não, esse daqui é de 31 ainda. Talvez. Talvez. Cara, as águas lamacentas dos instrumentos criados com tecnologia, assim, é infinita. É infinita, tem coisas maravilhosas, tem coisas esquisitas, mas, assim, os instrumentos criados com tecnologia são muito interessantes. Esse é o próximo teclado que eu vou comprar, quem sabe? Pois é, esses instrumentos novos são uma quebra de paradigma bizarra. São, né? Porque você para de apelar para a física dos instrumentos, você apela para outra coisa, apela para o que você quiser. Né? Você apela para uma sintetização completamente artificial, né? Então dá para fazer efeitos muito interessantes com esse tipo de coisa. Dá para criar músicas muito, muito legais. Enquanto estava tocando, eu mutei o microfone para não dar. Tem um cara chamado Andrew Huang que sempre vê uns instrumentos esquisitos também. Tem uma galera que adora essas coisas. Eu acho muito interessante. O Rui falou, na hora que eu desliguei o microfone para não dar eco para vocês, que toda a nossa teoria musical vai por água abaixo com esses novos sistemas de notas. Sim e não, né? Porque essa escolha de 51 notas, 35 e tudo mais, não são números arbitrários. Tudo isso são números que tentam encontrar uma boa aproximação para 1 com base nessa equação aqui. M e N que fazem isso ser perto de 1.
Então, você tenta manter alguns intervalos da nossa música, tá? Então, tem uma figura aqui do livro que é... Cadê? Pois é. Não, tem relação. Aí, o que acontece é o seguinte, deixa eu mostrar essa figura aqui para vocês, tá? Aqui em cima, a gente tem, né, o pitagórico, o perfeito, né? Então, isso aqui é uma nota, aí isso daqui, a próxima nota é uma fração 16/15 do começo, aí o Ré vai ser 9/8 da primeira, que é o Dó, o Mi vai ser 6/5, Mi bemol vai ser 6/5 do Dó, e assim sucessivamente, tá? Então, isso daqui representa a razão da frequência de uma nota em relação à nota fundamental. Tá? Isso daqui é o santo grau dos pitagóricos aqui, que maravilhoso. Você escreve tudo em frações de números racionais bonitinhos. Na prática, não é isso que a gente usa. Na prática, a gente usa aqui o 12 tone, tá? Onde a gente faz essas separações, aonde cada espacinho desse daqui, né, representa um passo de raiz duodécima de 12. Tá? Podem reparar que esses nossos pauzinhos aqui quase coincidem com esse tracejadinho, né? Então, a gente quase consegue coincidir com alguns intervalos. Então, o Ré, para os pitagóricos, é muito parecido com o nosso Ré. O Fá, né? O intervalo de quarta é muito parecido com o nosso que a gente tem, e assim sucessivamente. Alguns são bastante mais distantes, né? Como é o caso do trítono, por exemplo. Para mim, isso é uma mera coincidência, tá? Mas se você olhar, por exemplo, aqui, a escala dividida em 24 notas, né? Eu peguei e dobrei, né? Parece razoável. Em vez de ter 12, eu vou ter 24. Eu vou colocar uma no meio do caminho. Então, a graça disso daqui é que as 12 notas que a gente já tem na nossa escala musical usual, elas são um subconjunto, né, desse outro conjunto aqui. Interessante. Então, toda a nossa teoria musical que a gente tem para as 12 notas vale também para esse daqui, tá? E se você olhar aqui o de 53 notas, por exemplo, né, você vê que a gente tem notas que são muito parecidas com as notas perfeitas pitagóricas, né? Então, toda a nossa teoria usual também vale nesse cenário, porque a gente tem essencialmente uma representação das notas que a gente já tem dentro desse superconjunto. Então, você não expande aleatoriamente assim a quantidade de notas na escala. Você expande tentando manter uma relação com o que a gente já tinha feito anteriormente, tá? Deixa eu ver se eu botei aqui um outro vídeo legal para mostrar para vocês. $4.000. Muito bom. Comprem para mim. Não botei ainda. Não botei ainda. Bom, vamos ouvir então aqui uma de 53 notas para ver como é que esse negócio aqui soa. Eu não consigo... Não sei. Para mim, depois de 12, depois das 31, eu já não noto muita diferença. Vamos escutar aqui. Deixa eu botar em algum lugar aqui no meio que vai ter um pouco mais de emoção. Não parece tão esquisito, né? Não posso, a gravação tem que funcionar. Não parece tão esquisito. Por quê? Repara só o que acontece quando você tem 53 notas. Você tem praticamente uma coincidência com as notas pitagóricas perfeitas aqui, né? Então, o seu tracejado praticamente coincide com isso daqui. Então, a compositora dessa peça, ela escolheu a dedo as notas para cair exatamente com o que deveria ser, né? Ela não se deu ao direito de fazer firulas como a moça lá das 31 notas. Ela poderia ter feito, mas não fez.
Às vezes bota alguma outra coisa de passagem no meio, mas não foi o que ela fez. Ela deixou mais solto para ficar desse jeito. Dá, dá. Dá, dá. Tem vários pedacinhos aí no meio. Então, essa teoria de escalas é muito interessante. Antigamente, se você quisesse construir um instrumento assim, você ia ter que botar teclas alternativas no seu piano, ia ficar um pouco confuso, né? Ia ser um pouco mais difícil de você tocar. Hoje em dia, a tecnologia facilita um pouquinho a nossa vida. E aí, uma das coisas que eu quero falar para a gente encerrar esse capítulo 3 é como que isso se dá na construção de instrumentos musicais, tá? Porque, bom, a minha separação de uma nota para a próxima, né, é dada por uma fração irracional. Então, o cara que vai construir um violão, ele teria que essencialmente fazer uma medida irracional para conseguir construir um violão perfeito, né? Mas isso não vai ter como fazer, claro. Tá? E quem toca violão, quem toca guitarra daqui, você já deve ter percebido que quanto mais para o final do braço você toca, mais desafinado pode soar, não é? Então, quem aqui já tocou um violão ou guitarra percebe isso daí. Ainda mais se você tiver com a sua guitarra meio desregulada, se você tiver com um violão meio capenga, aquele violão da Memphis que custou R$ 150 na lojinha, né? Violão, infelizmente, é um instrumento meio caro, né? Com 150 pratas, você não compra um violão bom. Já gaita, você compra. Mas lá para o final você percebe que ele fica meio desafinado. Por que que isso acontece? Pela forma como o instrumento é construído. O luthier, a pessoa que faz instrumentos, né, ou conserta instrumentos, ela não vai fazer uma medição irracional ali perfeita em todas as casas decimais. Ele vai usar isso daqui chamado regra do 18. Essa regra do 18 foi proposta por Vincenzo Galilei, o pai do Galileu Galilei. Pois é, né? Tudo se junta, né? Oi? Cara, não tinha TikTok, cara. Não tinha TikTok. O pai do Galileu é luthier. Pois é. Não tinha TikTok, cara. Ou as pessoas acabavam morrendo aos 12 anos com alguma, sei lá, cortou o pé e inflamou, ou as pessoas acabavam virando alguma coisa na vida, ou sei lá, ficavam no meio do caminho, que era a maioria, né? A gente bem sabe que viver nessa época tinha seus percalços, não era tão bom assim. Viu? Mas o pai do Galileu era coisa também. O pai do Mozart era violinista também, então sempre tem uma relação assim nessas pessoas. Aí o que que o Vincenzo Galileu percebeu? Ele falou: olha só, raiz duodécima de 2 é meio merda, mas 18 sobre 17 é simpático. Então, pô, 18 sobre 17 é uma boa aproximação para a raiz duodécima de 2. Então, eu vou sugerir que a galera construa instrumentos usando, né, isso em vez de raiz duodécima de 2. Núbia, você achava que isso acontecia porque a distância da corda para o braço é maior. A distância da corda para o braço ser maior é justamente para corrigir esse probleminha que dá. Já vamos falar disso daqui a pouco, né? Não, eu achava que eu tocava errado, aí saía torto, entendeu? Aí Não, prejudicava o não. som, mas pelo visto. Não, violão e guitarra são instrumentos que naturalmente são desafinados e o que torna diferente um violão de, digamos, R$ 1.000 e um violão de R$ 30.000 é justamente esse ajuste finíssimo para ele ficar mais afinado lá nas coisas do final do braço. E uma outra coisa também errada das pessoas que tocam violão e guitarra, como é que vocês afinam o instrumento? Com um afinadorzinho, afinando as 6 cordas? Tá errado. Pois é, afinar um instrumento botando o afinadorzinho lá, usando o pedal de afinador e afinando as 6 cordas separadamente, não é uma boa forma de afinar o violão. Porque você garante que as 6 notas, as 6 cordas separadamente estão afinadas, mas não necessariamente que elas vão combinar bem quando você fizer um acorde. Então, o ideal para você afinar afinar um violão, afinar uma guitarra, é você afina uma corda, afina, sei lá, o Lá, afina o Lá, uma das cordas, e você afina as outras cordas em relação a ela, mas não as cordas soltas, mas sim pressionadas em alguma casa. E aí você faz o instrumento ficar afinado como ele vai ser tocado. Né? Você não vai tocar corda solta, você vai tocar um acorde. Então você tem que afinar o seu instrumento para tocar acordes. Oi?
É melhor começar do agudo para o grave, mas você começa... Não, você não vai ter que apertar e fazer ao mesmo tempo. Você vai ter que apertar, lembrar do som e mexer. É difícil. Cara, para mim, a parte mais difícil de tocar violão é afinar. Eu até hoje... Oi? É melhor afinar do agudo para o grave. Eu ia dar um outro motivo para afinar do grave pro agudo, do agudo para o grave. Quando você toca uma corda aguda, os harmônicos vão ser notas ainda mais agudas. Então, se você toca a corda mais aguda da guitarra ou do violão, você não vai fazer as outras cordas vibrarem junto. Se você toca a nota mais grave do violão, você consegue ver visualmente as outras cordas vibrando, né? Em particular, se você tocar a quinta corda do violão lá, você consegue ver a primeira vibrando. Por quê? Lá, si, dó, ré, mi é uma quinta justa, é o terceiro harmônico. Então, tem uma ressonância natural do instrumento para fazer aquela corda vibrar. Então, se você começa a afinar do agudo para o grave, você não se contamina pelos harmônicos gerados por aquela nota. Ficou chocado, mano? Chocado, né? Tudo tem uma explicação física, não matemática, necessariamente. Então, como é que a galera aqui constrói, né, os instrumentos? Então, essa regra do 18 aqui diz que o próximo traste que você vai colocar tem que ser localizado a 1/18 do restante da distância da ponte até a ponte do instrumento. Ou seja, você tem aqui x0, né, o comprimento da sua corda. Beleza? Aí, a distância onde você vai colocar esse segundo traste tem que ser 1/18 do total de x0. A distância que você vai colocar o segundo traste tem que ser 1/18 disso daqui. E assim sucessivamente. Tá? Então, você tem uma formulinha aqui que quase lembra um método de Newton, né? x1 é x0 menos x0 dividido por 18. Né? É nessa posição que você vai colocar. Por quê? Porque você vai colocar o primeiro traste na posição de 17 por 18. Né? Uma boa aproximação para a raiz de 2. Então, se você sempre coloca o próximo traste no instrumento na fração de 1/18 do anterior, você vai sempre tentando manter essa proporção de 1 sobre raiz duodécima de 2. Agora, sabe construir um violão. O problema disso é que se você chegar e fizer 12 iterações disso daí, né, uma corda de 1 metro você deveria dividir exatamente na metade. Não. Você divide em 0,504. Então, aí que começa a soar errado as notas do final do instrumento. Mas aí tem esse outro parágrafo aqui. Felizmente, outro artefato de instrumentos com cordas vem resgatar esse pepino. Né? Quando você bota o dedo numa corda para você tocar no instrumento, você está entortando essa corda, né? Você está pressionando ela, você está entortando um pouco ela também, diminuindo um pouco a sua elasticidade, o que aumenta levemente a sua nota, né? Aumenta levemente a frequência dessa nota. Então, pela natureza das suas construções, as cordas devem ser progressivamente mais dobradas à medida que você vai para o final do braço. Ou seja, a sua corda tem que estar no começo do braço do instrumento, a corda está pertinho assim do braço. Quando você vai para o final, você tem que ter uma distância maior. Justamente para quando você colocar o dedo, você compensar essa superestimação por conta da regra dos 18. É uma consequência também. Uma consequência do instrumento não ficar tracejando. Quando você toca, a corda vibra por estar encostando no traste de metal. É uma consequência também. Mas tem um motivo físico da construção desse camarada. Aí, só acabar de ler esse parágrafo aqui, só um segundinho. Então, a quantidade precisa que você tem que levantar essa corda, né, depende da geometria do instrumento, da dimensão dele e da tensão da corda. Então, por isso que você não pode pegar a tua guitarra
que está programada para receber corda, digamos, 0,5, 0,10, né? E chegar e colocar uma corda 0,13, porque vai dar ruim, né? Essa tensão vai puxar muito mais lá o seu braço que deveria estar reto vai dar uma leve empenada e a sua corda vai ficar ainda mais afastada dos trastes perto da boca do instrumento. E aí, quando você for tocar, vai ficar mais desafinado do que deveria. Então, cada vez que você quer mudar a tensão das suas cordas de guitarra, você tem que levar o baixo, você tem que levar seu instrumento no luthier para ele ajustar de acordo com essa tensão. E o motivo é esse, é o motivo da construção do instrumento, né? E é isso que faz o instrumento caro ser melhor que o instrumento barato. O instrumento caro ele é muito mais finamente construído para evitar essas descompensações no final. Acho que é diâmetro. Acho que é 0,10, 0,13 é o diâmetro em milímetros da corda mais fina. Décimo de milímetro e por aí vai. Quem quer falar alguma coisa? Era você, Rui? Não, é você. Fala. Vincenzo Galilei. Sim. É. Então, que o Juan está falando aqui que Vincenzo, o Galileu Galilei, né, aprendeu bem os ensinamentos do pai e também chamou, né, os seus escritos de diálogo, né, como está aqui. Né? E antigamente, eu acho que a ciência hoje em dia perdeu muito não colocando mais livros com essa capa bonita e não colocando mais com coisas com nomes maravilhosos, né? Então, se a gente for olhar aqui a Wikipédia do John Napier, o trabalho onde ele propõe a ideia de logaritmo, né, o nome desse trabalho é... Ele foi o cara que propôs logaritmo pela primeira vez. Mirifici Logarithmicorum Canonis Descriptio, sobre as maravilhas da descrição canônica do logaritmo. Olha que lindo, olha que lindo. Se eu tentar escrever um artigo e botar um título desse, vai ser rejeitado na hora. O editor do periódico não vai nem aceitar. Absurdo isso. Eu fico revoltado. A gente perdeu muito o charme científico nos últimos tempos. Os artigos têm nomes chatos. Ninguém mais escreve coisas em latim, primeiro de tudo. Pois é, todo mundo deveria poder usar essas nomenclaturas esotéricas, né? Aí uma observação interessante que ele faz aqui para fechar é que esse aqui é um exemplo de uma recursão, né? E se você quiser, você pode escrever isso daqui na forma de frações contínuas também. Não está familiar com as frações contínuas, jovem? Nunca ouvi esse termo? Frações contínuas é uma forma muito interessante. Pois é, charme científico. Continued fractions. Não, eu mostro aqui porque aí quem está no Zoom também consegue ver. Uma expressão em frações contínuas é uma fração, só que o denominador dela é uma fração, cujo denominador é uma fração, cujo denominador é uma fração, e assim sucessivamente, né? São frações contínuas. Literalmente, ela contínua, ela nunca termina. E isso é muito útil para você denotar alguns números irracionais. Por exemplo, deixa eu ver se ele traz aqui alguns números. É útil matematicamente, né? Não é útil no sentido mais muito prático assim das palavras, da matemática. Computação quântica usa? Ah, olha só. Ó, o π, por exemplo, tem uma forma bastante simpática na sua forma de frações contínuas, né? Começa 3, 7, 15, 1, 2, 9D, 2, 1, 1, 1, 2, aí começa a ter umas coisas esquisitas assim. Então a gente gosta de escrever frações contínuas assim, como 3 mais 1 sobre alguma coisa. E aqui esse alguma coisa é alguma coisa mais 1 sobre outra coisa. E assim vai. E aí, as pessoas tentam estudar essa sequência aqui, né, de números inteiros para ver se descobre algum padrão interessante no π.
Se não me engano, o φ tem uma fração contínua interessante, que eu não me lembro qual que é. Quê? É, por exemplo, a fração contínua pro Golden Ratio, né, o número, a proporção área, né, é a fração contínua linda, né? 1 mais raiz de 5 sobre 2, né? Você escreve desse jeito. 1 mais 1 sobre coisas. E esse coisas é 1 mais 1 sobre coisas. E esse coisas é 1 mais 1 sobre coisas. E assim sucessivamente. Sim, sim. O número de Euler também tem uma expressão em frações contínuas interessante. Falou, o que? Matemática é tão legal? Também acho. Matemática é bonita. Matemática é bonita porque a gente quis que ela fosse assim. Isso é importante também. Matemática é um construto social. Eu não sou um. Como é que é o nome dessa galera aí? Nesse neoplatônico. Não, para mim, matemática é a construção do ser humano e é isso aí. Então, a fração contínua do número de Euler é assim também: é 2, 1, 2, 1, 1, 4, 1. Né? Tem um padrãozinho bonitinho. E aí você pode escrever, né, o nosso querido forma. Dá. Né? E o nosso querido número aqui, né, nosso querido algoritmo para a construção de um instrumento de cordas, também pode ser expresso na forma de uma fração contínua, já que é uma recursão. Qualquer número. Sim, sim, sim. Qualquer número. Não, racional também, mas vai acabar uma hora a fração contínua, né? A matemática é o alfabeto que Deus escreveu o universo. Pois é, essa é uma visão muito platônica. Eu não gosto muito disso, não. Eu gosto, não acho isso muito interessante. Aí depois eu vou colocar um negocinho interessante para vocês assistirem no YouTube, que é... O que é isso daqui mesmo? Ah, é o Schoenberg. Já tinha preparado aqui, né? Que é um cara que ele resolveu, né? Ele resolveu, chegou e falou: não, tudo bem, eu não vou mais considerar que a frequência que importa é o dobro da frequência fundamental, mas sim o triplo da frequência fundamental. Então, para ele, a oitava não era de Dó para 2 vezes essa frequência, era de Dó até 3 vezes essa frequência. E aí ele fez uma coisa extremamente esotérica, essa Bohlen-Pierce Just Scale. Não tenho, mas eu tenho alguma coisa sendo tocada nela. Cadê, né? Ainda não. Tecladinho é novo, rapaz. Eu não aprendi a mexer direito nesse tecladinho, não. Pô, eu tinha achado um negócio. Eu tinha achado Starway to Heaven tocado nessa escala. Era horroroso. Ah, tá aqui. Isso. É um short. Vamos ouvir aqui esse. Scale differs from your standard scales in that it is a 13 equal division of 2/3 of the string length instead of the standard 12 divisions of half the string length. It's a very strange setup, and if you try and play normal music on it, your ears will hurt. Here's Stairway to Heaven played using the Bohlen-Pierce scale. The Bohlen-Pierce scale differs from your standard scales in that it is a 13 equal division of 2/3 of the string length instead of the standard
12 divisions of half the string length. It's a very strange setup, and if you try and play normal music on it, your ears will hurt. Here's Stairway to Heaven played using the Boland Pierce scale. Gente, quem tá vendo remoto conseguiu ouvir o vídeo? Não tocou aqui no quem tá aqui na sala. Não, eu tô tentando abrir aqui no meu PC. Pois é, cara, bugou do nada, ele se recusou, falou, foda-se, não vou tocar esse negócio horroroso. Não aguento mais tocar Stairway to Heaven, primeiro de tudo. Aguenta, eu ouvi isso ontem nessa caixinha de som. Ouvi isso ontem nessa caixinha de som. Gente, com isso a gente fecha grande parte desse capítulo 3, tá? Como eu falei, não vamos ficar entrando em todas as minúcias, senão a gente nunca vai sair, nunca vai andar, né? Então acho que faz parte a gente escolher coisas que a gente vai deixar para trás. E agora, acho que o nosso objetivo legal vai ser pular para o capítulo 6 e falar um pouquinho de psicoacústica. Vai ser legal. É um assunto que eu gosto bastante, tá? É um assunto que eu estudei um pouquinho durante o doutorado. E é um assunto que vai estar relacionado com o que eu vou fazer lá na Inglaterra, né? Eu vou trabalhar um pouco com percepção rítmica e tentar estudar como é que músicos se sincronizam tocando em quarteto de corda. Oi? O que eu vou fazer na Inglaterra? Não é pós-doutorado, não. Ainda não. Será eventualmente. Eu fui chamado para trabalhar junto com esse projeto aqui, Augmented Reality Music Ensemble. Ele tem a meta de entender como que músicos sincronizam um com o outro e construir um modelo computacional que possa reproduzir o comportamento de um músico. Esse conhecimento poderá permitir a criação de um aplicativo de treinamento musical onde músicos virtuais, né, verossímeis poderão tocar junto com o usuário. Ou, né, se vocês querem ensaiar à distância, dá para fazer uma sincronização pelo Zoom, né? Fazer uma sincronização artificial para compensar o delay da internet. Aí eu vou ficar lá 2 mesezinhos trabalhando aí com essa galera que é do departamento de psicologia de uma universidade da Inglaterra. Olhem só que esotérico. Aí vou propor uns modelinhos bacanas para eles lá. Gente, então é isso, tá? Vamos fechar por aqui, beleza? Eu vou colocar esses vídeos aqui que estão nessas infinitas guias lá no nosso grupo do WhatsApp. Para quem veio pela primeira vez, espero que tenha apreciado, beleza? E vamos seguindo aí nesse ritmo. Semana que vem não tem por causa da SIAC, mas vamos voltar na outra semana. Na terça-feira da semana que vem, Rui e Tatiana apresentam na SIAC, hein? Segunda tarde a Tatiana, Rui, terça de manhã. Vamos botar lá o link na apresentação do grupo. E tá. Então dá tempo da gente ter 2 encontros até eu viajar, dia 6 e dia 13 de junho, e aí dá tempo da gente ver uma boa parte do capítulo 6. Beleza, gente? Ó, viu como tem gente aqui? Oi. Tatiana aqui, né? Oi, prazer. Não é todo mundo fantasma. Isso que eu ia falar, tinha que mostrar a galera, senão a gente não se conhece. Vou mostrar. Dificilmente eu vou conseguir participar